Olá, o novo coronavírus escancarou um problema histórico, a desigualdade social. Os mais pobres têm 62% mais chance de morrer vítima de Covid-19, de acordo com um estudo da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em parceria com o Observatório Covid-19. E de acordo com a Prefeitura, o risco de morte pela doença é 10 vezes maior em bairros mais pobres da capital. E para discutir o assunto, eu recebo hoje aqui o vereador do PSOL, líder da bancada, Celso Janazzi, e também o deputado estadual de São Paulo, Carlos Janazzi, também do PSOL. Muito obrigada, primeiramente, pela participação de ambos. Prazer tê-los aqui conosco aqui para esse debate no Decisões e Argumentos. Obrigado pelo convite. Vai ser um imenso prazer falar com vocês aí da TV Câmara, com o Celso Janazzi, nosso vereador. Olá, muito importante, Elis, muito importante esse debate. Um prazer estar aqui também com o deputado Carlos Janazzi, com vocês aqui da TV Câmara, as pessoas que estão nos acompanhando também. Um momento muito difícil, uma crise sem precedentes, né? E é importante a gente debater esse assunto, especialmente os aspectos aí tratando da periferia da cidade de São Paulo. Justamente, eu vou inclusive abrir com uma questão direcionada aos dois. A transmissão do Covid-19 assusta, evidentemente, porque ocorre muito rapidamente, não é? E as vítimas fatais são realmente mais vulneráveis economicamente. Diante desse recorte social que o Covid-19 nos revela, né? Qual deve ser o papel, na opinião de vocês, do poder público para garantir minimamente o direito à vida dessas pessoas? Por favor, vereador Celso. A situação que você coloca, Elis, assim, a crise do coronavírus é uma crise, ela é mundial, chegou aqui, o Brasil está inserido nesse contexto, né? E a cidade de São Paulo, ela é o epicentro dessa crise aqui na América Latina, né? Então, é o local onde tem o maior número de casos e o maior número de óbitos também. Então, o que a gente viu aqui desde o começo foi o vírus chegando aqui nas classes da classe média, nos bairros mais nobres da cidade de São Paulo, e rapidamente esse quadro se reverteu e atingiu agora a periferia da cidade de São Paulo. Nós, Elis, Carlos, nós vivemos num dos países mais desiguais do mundo. Então, era evidente que essa desigualdade ela se refletiria agora, né, com esse vírus indo para a periferia, porque nós temos graves problemas, né? Nós temos problemas habitacionais, nós temos problemas de saneamento básico, não temos o mínimo não temos esgoto, não temos água potável na periferia da cidade de São Paulo, em muitos locais da periferia de São Paulo. Então, evidentemente, quando esse vírus ele chega na periferia, ele fica incontrolável. As pessoas não têm condições de fazer um isolamento social. O prefeito aqui, Bruno Covas, o governador Dória, eles defendem o isolamento social, mas não dão nenhuma condição para que as pessoas, e principalmente as pessoas da periferia, as pessoas mais vulneráveis, elas possam fazer esse isolamento com condições de sobrevivência. Então, o poder público, qual é o papel do poder público nesse momento? É garantir o isolamento social, né, que as pessoas possam ficar em casa, garantindo também os aspectos materiais, para que elas tenham condições de sobrevivência. E a cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo tem condições de abarcar, de suportar essa crise aí por 4, 5 meses, dando condições para que essas pessoas da periferia possam fazer dignamente um isolamento social e garantir, ao mesmo tempo, a sua subsistência. Fora disso, esse vírus ele se alastrará pela cidade de São Paulo, pela periferia, e será uma verdadeira catástrofe aqui na nossa cidade. Então, é fundamental a participação do poder público neste momento. Muito bem apontado, inclusive, não é, deputado Carlos Janazzi, pelo vereador Celso Janazzi, essa questão de que trata-se de um vírus, na verdade, onde nós temos que ter um extremo cuidado com a higiene, não é? Então, essa questão da assistência a essas pessoas da periferia é fundamental. Lavar as mãos é o mínimo que se pede, não, deputado? Sem dúvida, acho que o vereador Celso Janazzi foi ao ponto, eu quero me associar ao que ele disse, concordando com ele inteiramente,
né? Sobretudo nesse aspecto da proteção social, porque o isolamento social já é um consenso mundial. Praticamente 99% dos países do mundo aderiram a esse procedimento, a essa tese, né, que é uma orientação dos sanitaristas, dos médicos, da Organização Mundial da Saúde, da ciência. Então, isso não tem mais debate. A única vacina é o isolamento social. Porém, esse isolamento tem que ser acompanhado de investimento público na área da proteção social, como muito bem disse o vereador Celso Gianazzi. Ele foi ao ponto ali. A proteção social significa recursos, salários, proventos para toda a população, para as pessoas em situação de rua, para os desempregados, para os trabalhadores informais, para os produtores, os trabalhadores da cultura, enfim, todos os setores, para a complementação dos salários dos trabalhadores da iniciativa privada, que estão perdendo já parte dos seus salários por conta dessas negociações que foram feitas, enfim. O poder público tem que socorrer financeiramente toda a população, todos os setores da sociedade, sobretudo as pessoas mais pobres, que estão na periferia, nas favelas, nas vilas, nos subúrbios do Brasil. Essas pessoas devem ter o maior apoio do governo para que elas tenham recursos. Nós conseguimos um pouco disso com a aprovação do projeto da renda básica. Eu falo um pouco porque tem que melhorar, né? O governo queria pagar R$200, a gente pressionou, foi para 600, mas é pouco ainda. Isso é o governo federal. Agora, o Celso colocou bem, a prefeitura não está colaborando com nada com a proteção social, nem o governo estadual, nem Dória, nem Bruno Covas investem na proteção social da nossa população. Aliás, atacam os servidores, reduzindo salários de professores, né? Demitindo trabalhadores terceirizados. Daí eles jogam contra o que eles pregam todos os dias naquelas entrevistas coletivas no Palácio dos Bandeirantes. São muitos os aspectos no que se diz respeito a essa crise que estamos vivenciando. Vocês, nesse primeiro momento, já deram uma geral de tudo aquilo que nós podemos falar hoje nesse nosso bate-papo, não é? Mas eu gostaria de começar, primeiro, vereador Celso Gianazzi, abordando a questão da saúde, não é? A população que mora nas periferias, que é uma população que não tem plano de saúde privado, né, depende do SUS, né? São SUS dependentes, podemos colocar assim, não é? Qual tem sido a sua atuação, vereador, diante dessa questão na defesa do SUS? É muito importante essa questão, eles, da saúde, né? Porque nós estamos vendo aí, quem está salvando vidas é o SUS, né? O SUS que foi tão atacado pelos neoliberais, pessoas que defendiam o fim do Estado, o Estado mínimo, garantia do Estado mínimo, tanto na saúde como na educação, estão vendo agora a necessidade de um SUS forte, né? Que está salvando, que está fazendo o papel de salvar vidas. E a gente tem acompanhado muito lá. Como eu sou membro da Comissão de Saúde, Elis, a gente tem acompanhado as ações da Prefeitura de São Paulo, né? Há muito tempo a gente já vem atacando o problema que é a falta de médicos, a falta de enfermeiros, a falta de técnicos, a falta de concursos públicos na área da saúde aqui na cidade de São Paulo. Especificamente, eu falo ali também do Hospital do Servidor Público Municipal, que a gente tem feito várias diligências ali, e é um problema que já vem de algum tempo, antes da pandemia, inclusive. E hoje, com essa crise violenta, né, da pandemia, a gente está vendo os hospitais públicos lotados, né, quase um índice de 80%, né, da ocupação dos leitos, e estamos vendo também muitos servidores públicos, né, na área da saúde, e os que estão na linha de frente, dentro dos hospitais, na linha de frente do combate ao coronavírus, estão se adoecendo, estão ficando doentes, contraindo o vírus por falta de equipamento de proteção, o EPI, né, de individual. São pessoas que não têm a máscara, não têm uma quantidade suficiente, estão nessa condição de vulnerabilidade dentro, e eles estão salvando vidas, né? É importante dizer que a gente precisa desse amparo. A Prefeitura de São Paulo precisa olhar para esses servidores da área da saúde com outro olhar, dando condições materiais para que eles possam sobreviver a essa crise. Nós temos feito lá na Câmara Municipal um debate para garantir um abono emergencial para esses profissionais da saúde, dos hospitais,
das UBS, da AMA, UPA, do SAMU, das UVs, são todos os servidores, tanto da saúde, da área específica da saúde, como de outras áreas, Carlos, também, que acompanham os profissionais da saúde, estão dentro dessas unidades de saúde, estão sem equipamentos de proteção individual. E isso leva esses servidores aí à doença, eles ficam doentes e vão ser afastados, e a gente vai ficar sem profissionais para fazer esse atendimento da população. E também o que nós estamos fazendo fizemos várias diligências aqui na cidade de São Paulo atrás de hospitais, oficiando o Ministério Público, o prefeito Bruno Covas, de hospitais que estão inativos aqui na cidade de São Paulo e que podem servir para a instalação de novos leitos. Nós fomos no Hospital Sorocabana, ali na região da Lapa, o Hospital Cruz Vermelha. Nós fizemos a diligência logo no começo da pandemia, e o prefeito acatou a nossa indicação lá, mas temos outros, temos o Hospital Evaldo Foz do Campo Belo, São Leopoldo, Avenida Santo Amaro, Santa Cecília, aqui no bairro de Santa Cecília, um hospital que funcionou até dezembro de 2019, tem toda uma infraestrutura preparada já para receber novos leitos. Então, é urgente, os hospitais de campanha são necessários, né? Mas mais do que isso, nós precisamos reativar esses hospitais na cidade de São Paulo para que a população possa ter possibilidade de cura, né? Possa se salvar. Então, tem feito esse enfrentamento, além do projeto que nós apresentamos, projeto de lei garantindo o abono salarial para os servidores da saúde, são algumas das ações que a gente tem travado ali na Câmara Municipal, fazendo esse debate ali com os vereadores, tentando colocar essa ideia adiante. Então, deputado Janazzi, essa é uma questão que poderia ajudar e muito nesse momento de crise, a reabertura de alguns equipamentos que estão fechados para o aumento desses leitos, não é? Com certeza, por isso que eu quero até parabenizar o Celso Janazzi, porque ele fez um mapeamento de todos os hospitais abandonados e fechados na cidade de São Paulo, tanto os públicos como os privados, ou hospitais subutilizados. Fez um dossiê, encaminhou ao Ministério Público, encaminhou à Prefeitura, ao prefeito, ao secretário da Saúde, e já colheu uma vitória importante para a população, que foi a utilização de uma parte daquele imenso terreno e prédio que existe na Cruz Vermelha, perto do aeroporto de Congonhas, na Avenida Rubem Berta, que agora, num convênio com a Prefeitura, vai servir como um hospital também para receber os pacientes da Covid-19, uma vitória importante. Então, o Celso está no caminho, o vereador Celso está no caminho correto, deu uma grande contribuição, economizando, inclusive, trabalho para a Prefeitura. Agora, a Prefeitura tem que investir recursos. Nós temos um decreto de calamidade pública, de emergência, que autoriza a Prefeitura a contratar, não, a encampar todos os hospitais. Não é isso, Celso? A reabrir, enfim, fazer parcerias, solicitar, na verdade, é o termo, solicitar todos esses equipamentos públicos que estão no dossiê do vereador Celso Janazzi, para que eles sejam colocados à disposição da população. Foi muito importante esse trabalho parlamentar do vereador Celso Janazzi. Neste momento, eu gostaria de entrar num tema agora, vereador Celso, deputado Carlos, que é o tema da educação, que é um tema que vocês atuam ativamente, não é? Em tempos de pandemia, o município está preparado para esse ensino à distância que se faz necessário, uma vez que as escolas todas têm que permanecer fechadas? Vou começar, então, com o vereador Celso Janazzi. Elis, se tratando de educação, nós temos também um outro ponto muito grave que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Estamos vivendo um grande ataque aos servidores da educação. Nós, inclusive, já tivemos algumas ações no Ministério Público, porque o prefeito Bruno Covas, o secretário municipal de educação, eles obrigaram, primeiramente, os profissionais, quadros gestores, o quadro de apoio a permanecer dentro das escolas, né? São mais de 4.000 servidores que são obrigados a se deslocar com ônibus, trem, metrô, para que chegar até as escolas. E o trabalho que eles estão fazendo nas escolas poderia ser feito via teletrabalho. Então, a Prefeitura de São Paulo está obrigando, está sujeitando esses servidores à exposição do contágio desse vírus desnecessariamente. E a ponto até fiz um pronunciamento nesse sentido,
uma servidora da saúde, da educação, ela faleceu em função dessa obrigatoriedade de ter que ir para as escolas. As escolas têm que estar fechadas. As escolas, a gente sabe que já comentou aqui, existe uma grande desigualdade social. A periferia da cidade de São Paulo não tem acesso aos meios tecnológicos, computador, rede, banda larga, para ter o ensino EAD. Nesse momento, é preciso que a educação acolha as pessoas, dialogue de alguma forma com os estudantes, mas não implementar o EAD, que isso aí é um atraso, né? Um retrocesso muito grande na área da educação. E o deputado Carlos Janazzi, ele pode até falar também nos aspectos depois da Assembleia Legislativa, mas aqui na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas ele está atacando a educação, cortou, acabou com o contrato do MOVA, que é o Movimento de Alfabetização da Educação de Jovens e Adultos, assim, criminosamente, covardemente, deixando professores e alunos desamparados nesse momento. São milhares de professores e alunos sem essa perspectiva, né? Demitiu esses professores profissionais aí, cortou o AJEX, jornadas dos professores, TECs, adicional noturno, ele acaba com a EJA, ele não tem nenhuma política voltada para os alunos, com as crianças com deficiência nas escolas, entregou um material que não atende, não olhou para as crianças com deficiência, então excluiu, é um processo de exclusão total o que está acontecendo aqui na área da educação da cidade de São Paulo. E ainda, por fim, eles mantêm contratos, né? A Secretaria Municipal de Educação mantém contratos, por exemplo, com a VUNESP, de milhões de reais. Nós estamos vivendo uma grande crise, fazendo esforços lá na Câmara Municipal para obter recursos para aplicação na área da saúde e da assistência social, e a Secretaria mantém um contrato milionário, né, que a gente vai pedir apuração do Ministério Público, Tribunal de Contas do município, para ver o porquê disso, porque não paralisa, não encerra esse contrato, denuncia esse contrato e aplica esses recursos na área da educação e da assistência social. Deputado Carlos, o senhor que atua como deputado, ou seja, no Estado de forma geral, como é que o senhor vê, na verdade, esse sistema de educação à distância que, neste momento, se faz necessário para se conter realmente o fato de que o vírus não pode continuar sendo disseminado nesse momento e trazer novos prejuízos para a sociedade? Não, acho que a educação à distância, esses recursos tecnológicos são importantes para que as escolas tentem entrar pelo menos com uma parte com a comunicação, com uma parte da rede, porque primeiro que não do ponto de vista de uma educação com conteúdos, porque não é o momento para isso. Os alunos, as famílias dos alunos das escolas públicas, em geral, estão preocupadas com a sobrevivência, com a vida, né, com a alimentação. São famílias pobres das periferias das cidades aqui do estado de São Paulo, que não têm condições de sobrevivência, que não estão recebendo a renda básica, que não sabem se vão almoçar ou jantar no dia seguinte. Isso é muito grave. Não tem como uma criança ficar estudando matemática, equação de segundo grau, inglês, português nesse momento. E pior, eles querem fazer avaliações nesse momento. Então, é um absurdo. Então, a educação à distância é uma farsa total, como bem disse o vereador Celso Janazzi. Até porque uma boa parte das nossas crianças não tem acesso aos computadores, à internet, à banda larga, aos aplicativos, né, para que eles possam se comunicar. Então, nós não defendemos esse tipo de educação à distância. A educação à distância é uma outra coisa. Tem que ter projeto, não dá para improvisar, né, um projeto em cima da hora, sem debate, né, sem organização nenhuma. Então, os governos tentam apresentar aí para a população uma proposta muito mais marqueteira e eleitoreira do que um projeto educacional, que não é possível nesse momento. Mas é possível, sim, que as escolas entrem em contato com os alunos, que as escolas sejam solidárias e não abandonem os alunos nem as famílias, orientando, por exemplo, como que a família faz para ter acesso à renda básica, essa da Caixa Econômica Federal, né? Debatendo com as crianças a pandemia, como você colocou muito bem, é importante que as crianças saibam fazer a prevenção, as origens da pandemia, o que ela causa do ponto de vista
da desigualdade, ela potencializa a desigualdade social. Então, o aluno tem que ter uma visão crítica dessa pandemia, né? do efeito social, do efeito colateral dela social, econômico e político também, para que ela não seja vítima dessas teses dos terraplanistas, que começam a falar, não, que o vírus não existe, que isso é uma gripezinha. Então, é importante a escola fazer esse trabalho com os alunos e com as famílias, logicamente, onde a gente conseguir chegar, porque não é fácil chegar numa boa parte da rede, porque os alunos não têm essas tecnologias todas. Por isso que o Celso falou que é uma metodologia excludente. A educação brasileira já é altamente excludente. Agora, nós vamos reproduzir a exclusão dentro da exclusão, querendo, nesse momento, implantar na marra, sem planejamento, sem estrutura nenhuma, a educação à distância nas redes públicas de ensino. Ô, Elis, Carlos, só para aproveitar o gancho, o deputado Carlos Janazzi, antes de ser deputado, ele é um grande professor, tem uma grande experiência no magistério, e a gente conversando, e ele traz um aspecto que é muito importante, de falar do coronavírus. Através do coronavírus, você pode dar uma aula de biologia, de química, de história, né, de matemática, de geografia. Você pode envolver vários conceitos dentro dessa, além da questão social muito importante, né, saber o que ocorre em função dessa crise do coronavírus. Então, através desse tema, você pode dialogar com muitos alunos, não é verdade, deputado? Sem dúvida, você tocou o tema gerador, né? Você pode debater, não necessariamente cobrando dele depois respostas, dar nota para ele, que não é o momento para isso, mas você pode debater sim, fazer referências, né, da pandemia a questões ligadas à biologia, às ciências, à geografia, à história. Dá para fazer aí não uma aula do ponto de vista tradicional, mas um grande debate abordando os aspectos dessas disciplinas, até para o aluno entender que é importante ele estudar, sim, né? Ele se qualificar, que o conteúdo inserido no contexto social é muito importante. É o que o Paulo Freire nos ensinou, né? Os temas geradores. Você começa a educação não mais como antigamente se alfabetizava assim, falava, a Eva viu a uva, o aluno nem sabe, nunca teve acesso à uva naquela época ainda, nos anos 60, 70, aquela cartilha Caminho Suave, que muita gente conhece. Então, você tem que ir com o tema gerador da realidade da criança, entendeu? É o que você citou muito bem, Celso. Você faz as pontes com todo o contexto que envolve a pandemia e com as disciplinas. É o ensino multidisciplinar, não é mesmo? Isso, exatamente. Eu queria aproveitar a presença dos dois nesse nosso Decisões e Argumentos para que falassem um pouquinho sobre o Observatório do Coronavírus, que é uma iniciativa tanto do deputado Carlos Janazzi como do vereador Celso Janazzi. Expliquem melhor para todos o que é esse observatório, qual a função dele, quais são os trabalhos que ele poderá realizar no momento em que vivemos. Ô, Elis, a ideia do Observatório do Coronavírus nasceu desse diálogo com todos os servidores aqui, tanto da área da educação, como da área da saúde, como da área da assistência social, e a gente tem dialogado muito com eles, e assim, as denúncias, as reclamações, as queixas são infinitas, né? Então, o que nós tentamos fazer com isso é, através do conselho, dialogar, colher, né, essas informações, essas denúncias, e daí, dessas denúncias, desses ataques que estão sofrendo aí a população de São Paulo, a gente fazer os encaminhamentos, né, cobrar providências, fazer os encaminhamentos do Ministério Público, cobrar do prefeito, cobrar a nível do governador, para que a população possa, de fato, estar protegida. A população de São Paulo, ela precisa dessa proteção do Estado nesse momento. É importantíssimo que o Estado esteja operante, não fazendo ataques, né? Ataques, a retirada de direitos, potencializando e aprofundando as desigualdades sociais. Então, ele nasce essencialmente disso, das denúncias, né, dos nossos munícipes, em especial dos servidores públicos que estão na linha de frente lá no atendimento às políticas, tanto na área da saúde, da educação e da assistência social. E também gostaria que o senhor comentasse um pouco, deputado, já que o senhor faz parte também
desse observatório? Olha, um observatório muito importante foi uma ideia, na verdade, do mandato do vereador Celso Gianazzi. Aí nós entramos em parceria com ele. Esse observatório ele tem, por exemplo, um memorial das pessoas mortas durante a pandemia. Nós estamos colocando o nome dessas pessoas, porque é importante mostrar que a pessoa que morreu vítima da Covid-19, ela tem uma história, ela tem um nome, ela tem uma família, ela tinha sonhos. Normalmente eram na nossa área que nós atuamos, tem muitos professores, servidores públicos, né, que trabalhavam na saúde, na segurança, na educação. Então, nós queremos dar o rosto para mostrar que essa pessoa tem uma história, tem uma família, né, que ela é humana, porque a mídia divulga os números de uma forma muito fria, mas não dá nome a essas pessoas. É importante que essas pessoas apareçam, acho que isso também ajuda a conscientizar a população. Você fala, morreram 7.000 pessoas, né? É forte isso. Mas, olha, morreram, quem são essas pessoas? Aí você começa a dar nomes, acho que a imprensa tinha que fazer isso, mas nós estamos fazendo com o nosso movimento aqui, que tem também, nesse conselho, nós temos no observatório, desculpa, que tem o conselho é outra coisa. O observatório ele tem um memorial, então o memorial é importante. Temos também um abaixo-assinado, né, um abaixo-assinado. Nós temos vários projetos de lei que foram apresentados nessa área especificamente, indicações, representações no Ministério Público Estadual, são várias ações, né? Tem um site, inclusive, que as pessoas podem entrar no Observatório do Coronavírus. Só entrar na nossa página que você tem acesso a esse site. E lá tem várias ações, projetos, indicações, memorial, abaixo-assinado, e as pessoas podem participar ativamente desse observatório. Embora o Covid-19 seja uma questão de saúde mundial, né, seus efeitos podem atingir outras áreas, como desemprego, recessão, agravando ainda mais as desigualdades do país. O tamanho da crise que nós teremos pela frente será proporcional à quantidade de investimentos do poder público nessas áreas, saúde, economia, garantia de direitos? Qual a sua opinião sobre isso, vereador? Esse é um aspecto, né, importante, falar da economia. Primeiro tem que falar da vida, né, de resgatar e resguardar o direito à vida, né, é um principal de todos. Agora, depois vem a economia, o aspecto econômico. Primeiro, é importante a gente lembrar que no primeiro espirro dessa pandemia aqui no Brasil, o primeiro acontecimento da pandemia no Brasil do coronavírus, o governo federal, o Banco Central, fez um aporte de 1 trilhão e 200 bilhões de reais nos bancos, né, aqui no Brasil. Então, o sistema financeiro já, no primeiro dia, já foi protegido. Esse dinheiro, esse recurso, deveria ser destinado aí ao socorro às pessoas físicas, às pequenas e médias empresas que geram empregos, né, nesse país. E esse empréstimo viria de forma com juros zero, financiando as empresas para que não aumentasse o número do desemprego aqui no Brasil, que a gente, antes da pandemia, a gente já estava na faixa do 14%, 15% do desemprego gigantesco, e hoje a gente vê esse quadro se acelerando. Então, é dizer o seguinte, que o Brasil tem recursos, né, para que possa sobreviver a essa pandemia, passar por essa pandemia, dando amparo, protegendo os trabalhadores, né, como um todo. E aqui, especificamente na cidade de São Paulo, a gente também tem, a cidade de São Paulo tem recurso em caixa, teve um superávit de quase 7 bilhões de reais em 2019, e nós aprovamos agora na Câmara Municipal projetos, né, de lei desvinculando os fundos, são mais 2 bilhões de reais desses fundos. Depois, agora tivemos o repasse do governo federal, mais 1,5 bilhão. A Câmara Municipal destinou 38 milhões de reais, o TCM mais 10 milhões, ou seja, nós temos recursos, o poder público tem recursos para proteger as pessoas, os trabalhadores, né, nesse momento difícil, e proteger a população mais carente, né, nesse momento. E nós aprovamos na Câmara Municipal um projeto que permite que a Prefeitura de São Paulo ela mantenha os contratos com os seus terceirizados, as empresas que prestam serviços aqui na cidade de São Paulo, são 108 mil trabalhadores.
vinculadas a essas empresas. Então, a prefeitura tem uma lei, vai manter esses contratos, e a contrapartida é que essas empresas mantenham os empregos desses 108 mil trabalhadores, não reduzam os seus salários. Então, essa é uma forma de garantir o emprego, né? Não aumentar esse nível exagerado do desemprego que a gente tem e cobrar disso. A gente tem que cobrar para que as empresas obedeçam à lei, cumpram a lei, porque senão também a gente tem que agir nesse momento, mas exigir que o poder público dê condições, né, para as pessoas, o que não consegue trabalhar, consiga ter o seu abono de emergência garantido, que ele possa sobreviver nesse período de crise. Então, o papel do Estado é fundamental, e cada vez mais a gente está assistindo a necessidade de um Estado forte, né? Não um Estado mínimo, mas um Estado forte que garanta a proteção aos seus cidadãos. Deputado Carlos Gianazzi, no momento que vivenciamos, não é, em que existe uma massa imensa de pessoas que vivem na informalidade, né, e que nesse momento estão tendo sérias dificuldades para garantir o pão de cada dia, né? Então, assim, conforme o vereador Celso já explicou, a gente já vinha de uma questão bastante forte de desemprego, que agora se agrava ainda mais, não é? Agora, a crise da pandemia, ela gera uma crise econômica mundial. Todos os países do mundo perdem, do ponto de vista econômico. O desemprego será mundial. Agora, os países que investirem no desenvolvimento sustentável, né, nas suas economias locais, eles vão se recuperar, logicamente, porque hoje o Brasil é um país rico, tem muitos recursos, está entre as 10 maiores economias do mundo. Nós temos 3 trilhões de reais no caixa do Tesouro Nacional, 340 bilhões de dólares em reservas cambiais, tem o BNDES, tem muito dinheiro. O Brasil é um país rico, ele é desigual, mas é rico. Então, ele tem que canalizar essa riqueza agora para os trabalhadores e para o desenvolvimento do país, colocando a economia a serviço da população, da vida, né, de um Estado que seja o organizador, né, dessa nova política, rompendo com essa questão de Estado mínimo, de neoliberalismo, de privatização, de terceirização. Isso não há mais espaço para isso agora. Eu acho que essa crise da pandemia mostrou claramente a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é público, que tem que ter investimento, né, da educação, da segurança pública, da assistência social. Isso ficou muito claro. O Estado é importante, porque os neoliberais, esse pessoal que fica só falando do mercado, em privatização, esse pessoal sumiu do mapa, porque o mercado não vai resolver essa situação da pandemia nem do desemprego, ao contrário, eles vão aprofundar a miséria social, o desemprego e a crise econômica. Então, fora com os neoliberais, com os defensores do mercado, agora nós temos que reorganizar a sociedade brasileira de uma outra forma, uma outra lógica, um outro processo que contemple o ser humano, né? A vida, a saúde, o bem-estar da população, e não mais a economia, mercados. Vamos parar com isso, né? Acho que a população, o povo tem que aprender com essa crise. Ela está sendo didática, a população, como é o SUS, é importante. Os profissionais da saúde são aplaudidos hoje em praça pública. A população está vendo a importância dos servidores públicos, sobretudo os da educação, da saúde, da segurança, da assistência, que tem que ter investimento nessas áreas. Então, o Brasil tem condições de dar um salto na sua economia. Basta ter interesse político e a pressão da sociedade. A sociedade tem que exigir que o dinheiro do orçamento deve ser destinado a isso que eu falei agora, porque essa riqueza produzida é nossa, do trabalhador, não é do capital financeiro, né, nem do grande capital. Foi o trabalhador que produziu a riqueza. Esse dinheiro que eu falei, 3 trilhões, 340 bilhões de dólares, é nosso, do povo brasileiro. Não é do Bolsonaro, não é do Banco Central, não é do BNDES, esse dinheiro é do povo brasileiro. Ele tem que voltar agora para a saúde pública, para a educação, para o investimento no bem-estar social do povo brasileiro. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final desse Decisões e Argumentos, e para encerrar eu gostaria que tanto o vereador Celso Gianazzi como o deputado estadual Carlos Gianazzi falassem a respeito de duas questões, uma palavrinha sobre duas questões importantes. O meu isolamento
social na periferia. A gente vê que por lá a situação é bastante complicada, até porque os espaços são reduzidos. E também para que vocês encerrassem já aproveitando e falando que lições a gente tira dessa crise e o que futuro a gente vislumbra pós-Covid-19. Vereador Celso Janazzi, por favor, a palavra está com o senhor. Nós defendemos desde o início, né, o isolamento social, pedimos para que as pessoas fiquem em suas casas, né, não acredite nesses psicopatas, né, principalmente do governo federal, o presidente Bolsonaro, um psicopata, que isso não, nós vimos as cenas de ontem, né, um absurdo completo, com a manifestação, as pessoas sem máscaras, e o coronavírus existe sim, está matando sim, o deputado Carlos Janazzi citou aí, são milhares de pessoas morrendo, quando você dá o nome das pessoas, você vê que as pessoas são próximas a nós, daqui a pouco vai pegar toda a população, então é importante que as pessoas acreditem sim, façam o isolamento social, que o Estado garanta a proteção dessas pessoas, as condições para que ela faça isolamento social, e principalmente na periferia, né, dando condições para que elas saiam dos espaços onde elas estão, ter uma política habitacional e preserve essas pessoas em locais e condições, né? Não basta isolar, tem que também dar um amparo para que ela possa sobreviver. Então, essa é a ação do Estado, e a mensagem que a gente fica, eu acho que o Carlos, ele coloca muito bem, a gente sai fortalecido no sentido do fortalecimento do Estado, principalmente nas políticas públicas na área da saúde, da educação, da assistência social e da segurança. São áreas prioritárias. O Estado tem que atuar muito fortemente nisso, né? Que a população estará protegida com estas áreas prioritariamente. Então, a gente sai defendendo um SUS muito mais forte, uma educação pública muito mais forte, de qualidade, porque a gente acredita muito nisso. Quem combate as desigualdades no nosso país não é a iniciativa privada, é o serviço público. Então, a gente fica com essa mensagem, esperamos que possamos sair dessa crise violenta mundial com o fortalecimento dos serviços públicos, dos servidores públicos e a garantia da cidadania. Deputado, por favor. Olha, eu acho que nós não seremos mais os mesmos após essa crise da pandemia. Nós já estamos mudando isso, nós, a humanidade, né? Eu acho que outro dia uma jornalista perguntou para o deputado federal Marcelo Freixo, né, qual o prazo para voltar à normalidade? Ele disse: não, tomara que a gente nunca mais volte à normalidade. Aí ela: mas como assim? Eu falei: não, porque foi essa normalidade que nos levou a essa crise. Então, nós não podemos mais voltar, né, a uma situação anterior à crise da pandemia. Nós temos que avançar, porque o que nos levou à crise da pandemia, né, é a crise da desigualdade social, né, da falta de reforma agrária, de falta de reforma urbana, da devastação ambiental, que é uma das principais causas, né, do surgimento do vírus. Então, nós temos que avançar num novo projeto de humanidade, de organização social, de organização econômica, política, do Brasil e do mundo. Nós não podemos voltar ao modelo anterior à pandemia, que foi aquele modelo que nos levou a essa crise e nos levará a outras crises mais graves, se nós não fizermos uma grande inflexão no nosso modo de produção, no nosso modo de consumo, no nosso modo de vida. Tá certo, eu gostaria de agradecer muito as colocações e argumentações, tanto do vereador Celso Janazzi, líder da bancada do PSOL aqui na Câmara Municipal de São Paulo, como também a participação do deputado estadual Carlos Janazzi, que hoje nos deu o prazer de participar do Decisões e Argumentos. Muito obrigada a ambos por estarem aqui conosco. Obrigado, foi um prazer enorme. Obrigado por estar aqui, fazer essa discussão com vocês. Um abraço. E nós ficamos por aqui, agradecemos também a você que nos prestigiou. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, basta acessar São Paulo SP LegBR /TV Câmara São Paulo. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.